Eu nunca imaginei que minha última viagem como motorista de ônibus mudaria completamente minha vida, e que um homem solitário na estrada seria minha salvação. Pessoal, antes de começar essa história que vai mexer com vocês, se puderem, ajudar nosso canal através do Live Pix, o link está aqui na descrição. Cada ajuda de vocês faz toda a diferença para a gente continuar trazendo essas histórias reais e emocionantes. Agora me escutem bem, porque essa história vai tocar fundo no coração de vocês. Meu nome é Pedro, tenho 42 anos e até poucos meses atrás eu tinha uma vida que parecia perfeita. Era motorista de ônibus numa cidade pequena aqui do interior, casado com a Rosana há 15 anos e pai do Miguel, meu menino de 12 anos que era a minha vida. Vocês sabem como é, né? A gente vai levando a vida, acordando todo dia na mesma hora, fazendo a mesma rota, voltando para casa e achando que tudo está no seu lugar. Eu dirigia aquele ônibus da linha municipal há mais de 10 anos. Conhecia cada buraco da estrada, cada passageiro, cada curva daquele trajeto. Mas a vida tem dessas, né? Às vezes ela vira de cabeça para baixo quando a gente menos espera. Foi numa terça-feira comum que descobri que minha esposa estava me traindo e não era com qualquer um, não. Era com um empresário rico da cidade vizinha, dono de uma concessionária de carros. Quando cheguei em casa naquele dia, encontrei uma carta em cima da mesa da cozinha. Rosana tinha fugido com ele e levado meu filho junto. Dizia que estava cansada da nossa vida simples, que queria dar uma vida melhor para o Miguel, que eu nunca ia conseguir dar para ele o que ele merecia. Aquelas palavras doeram mais que qualquer pancada que eu já levei na vida. De uma hora para outra, minha casa virou um lugar vazio, silencioso. Só eu, minhas roupas de trabalho penduradas no varal e uma geladeira com comida para uma pessoa só. Os primeiros dias foram os piores. Eu chegava do trabalho e ainda gritava pelo Miguel, esperando ver ele correndo para me abraçar. Ainda colocava 3 pratos na mesa na hora do jantar. A saudade era como um buraco no peito que não parava de doer. Mas a vida não para, né? Eu tinha que trabalhar, tinha que seguir em frente. Então continuei fazendo minhas rotas, levando os passageiros de um lado para o outro, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava destroçado. Foi aí que comecei a reparar numa coisa. Todo dia, na minha última viagem, sempre no mesmo horário, eu via um homem caminhando sozinho pela estrada. Era sempre por volta das 9 da noite, quando eu estava voltando vazio para o terminal. Ele caminhava devagar, com as mãos no bolso, olhando para o chão. Parecia cansado, como se tivesse saído de um dia pesado de trabalho. Tinha uns 30 e poucos anos, moreno, cabelo escuro, meio bagunçado, e sempre usava uma camisa simples e calça jeans. No começo, eu só passava direto por ele. Afinal, era só mais uma pessoa voltando para casa, né? Mas conforme os dias foram passando, comecei a prestar mais atenção. Ele sempre estava no mesmo lugar, na mesma hora, caminhando na mesma direção. Uma coisa estranha começou a acontecer comigo. Eu comecei a esperar por aquele momento. Quando estava chegando perto do horário da última viagem, meu coração batia mais forte, porque eu sabia que ia ver ele ali, caminhando sozinho. Era como se a gente fosse 2 náufragos no mesmo oceano, cada um na sua solidão. Ele caminhando, eu dirigindo, mas os 2 ali, perdidos na escuridão da noite. Às vezes eu diminuía a velocidade quando passava por ele e nossos olhares se cruzavam por alguns segundos. Ele levantava a cabeça, me olhava através do vidro do ônibus e eu via naqueles olhos uma tristeza que parecia com a minha. Foram semanas assim. Eu saía de casa toda manhã pensando no trabalho, nos passageiros, nas contas para pagar. Mas no final do dia minha cabeça só pensava nele. Quem seria aquele homem? Por que ele caminhava sozinho todas as noites? Onde ele morava? O que ele fazia da vida? Uma noite, quando eu estava quase chegando no terminal, vi que estava começando a chover. Daquelas chuvas finas, geladas, que molha aos poucos, mas deixa a gente encharcado. E lá estava ele, caminhando como sempre, mas agora com o rosto molhado pela chuva. Foi nesse momento que algo dentro de mim se mexeu. Uma vontade de parar, de oferecer ajuda, de quebrar aquele silêncio que existia entre nós há tanto tempo. Mas acabei não parando. Tive medo, sabe? Medo do que ele ia pensar. Medo de estar interpretando errado aqueles olhares. Mas aquela noite eu não consegui dormir direito. Fiquei imaginando ele chegando em casa molhado, talvez até resfriado por causa da chuva. E eu ali, confortável na minha casa vazia, mas pelo menos seca e aquecida. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, meu supervisor veio me avisar uma coisa que mudou tudo. A empresa estava cortando algumas linhas por falta de passageiros e a minha rota seria uma delas. Eu tinha mais 2 semanas de trabalho e depois seria transferido para outra linha, em outro horário. Isso significava que eu não ia mais ver aquele homem caminhando. Nossa conexão silenciosa, que eu nem sabia direito o que era, ia acabar. E, por algum motivo que eu não conseguia explicar, essa notícia me deixou mais triste do que deveria.
Naquela noite, quando fiz minha rota e cheguei no ponto onde sempre o via, lá estava ele de novo. Caminhando devagar, com aquele jeito cansado, de sempre. Mas dessa vez eu reparei numa coisa diferente. Ele olhou para o ônibus por mais tempo, como se também tivesse percebido alguma coisa especial naqueles encontros silenciosos. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Mas eu não fazia ideia de que aquele homem caminhando, sozinho, mudaria tudo na minha vida. Na noite seguinte, quando vi ele caminhando ali no mesmo lugar de sempre, parei o ônibus. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Abri a porta e falei meio sem jeito. Boa noite, quer uma carona? Ele parou de caminhar e me olhou surpreso. Por alguns segundos ficou só ali parado, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Depois se aproximou devagar e subiu no ônibus. Obrigado, ele disse com uma voz baixa e meio rouca. Eu sou Gilberto. Pedro, respondi, tentando parecer natural. Sempre te vejo caminhando por aqui. Hoje resolvi parar. Gilberto se sentou no banco logo atrás de mim. Pelo retrovisor, eu conseguia ver o rosto dele, meio cansado, mas com um sorrisinho pequeno nos cantos da boca. Era a primeira vez que eu via ele sorrir. Moro ali na Vila São José, ele disse. É longe pra caramba, mas eu não tenho carro. Todo dia faço essa caminhada. E o que você faz? Perguntei, mais por curiosidade mesmo. Trabalho numa fábrica de móveis. Entro às 7 da manhã e saio às 6 da tarde. Quando chego em casa, já é quase 10 da noite. A gente foi conversando durante o caminho. Descobri que Gilberto tinha 35 anos, era solteiro e morava sozinho num apartamento pequeno que alugava. Assim como eu, ele também estava meio perdido na vida. E você? Ele perguntou. Faz tempo que é motorista? Uns 10 anos já, respondi. Mas minha vida deu uma virada faz pouco tempo. Minha mulher me deixou e levou meu filho embora. Agora, é só eu e esse ônibus. Percebi que ele ficou quieto por um tempo depois que falei isso. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele estava me olhando de um jeito diferente. Não era pena, era como se ele entendesse exatamente o que eu estava sentindo. Deve ser difícil, ele disse baixinho. Ficar sozinho depois de tanto tempo. É, confirmei. Mas a gente vai levando, né? Quando chegamos perto da Vila São José, Gilberto me indicou onde parar. Antes de descer, ele ficou alguns segundos parado na porta do ônibus, como se quisesse falar alguma coisa, mas não sabia como. Muito obrigado pela carona, Pedro, de verdade. Imagina. Amanhã, se você quiser, passo aqui de novo no mesmo horário. O rosto dele se iluminou. Sério. Você faria isso? Claro, a gente está indo para o mesmo lado mesmo. Ele desceu do ônibus, mas antes de eu arrancar, bateu na porta. Abri de novo e ele disse: Pedro, muito obrigado mesmo. Faz tempo que alguém não faz uma gentileza dessas comigo. Naquela noite, dirigindo de volta para o terminal, eu me senti diferente. Fazia meses que não tinha uma conversa de verdade com alguém. Em casa eu só falava sozinho. No trabalho, era só o básico com os passageiros. Mas com Gilberto foi diferente. Foi como se eu tivesse encontrado alguém que realmente me entendia. No dia seguinte, fiquei o dia inteiro pensando na hora da última viagem. Quando chegou o momento, lá estava ele, esperando no mesmo lugar. Dessa vez, ele acenou quando me viu chegando. Boa noite, Pedro. Ele disse entrando no ônibus, agora com mais naturalidade. E aí, Gilberto? Como foi o dia? E assim começou nossa rotina. Todo dia eu passava lá, todo dia ele entrava no ônibus e a gente conversava durante os 20 minutos de caminho até a casa dele. Foram as conversas mais verdadeiras que eu tinha tido em muito tempo. Ele me contou que também já tinha sido casado, mas que a mulher dele tinha ido embora há uns 3 anos. Disse que nunca conseguiu se recuperar direito, que se sentia meio perdido na vida, só trabalhando e voltando para casa. Às vezes, eu acho que a vida passou batido por mim, sabe? Ele falou numa dessas conversas. Todo mundo ao meu redor tem família, filhos, uma vida organizada. E eu aqui, sozinho, trabalhando feito louco pra quê? Eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Era exatamente assim que eu me sentia também. Conforme os dias foram passando, nossa conversa foi ficando mais íntima. Ele me contou sobre os sonhos que tinha quando era jovem, sobre como queria ter uma família grande, uma casa própria. Eu falei sobre como era ser pai, sobre como doía não ter o Miguel por perto. Uma coisa que comecei a reparar é que ele sempre demorava um pouco para descer do ônibus quando chegávamos na Vila São José. Ficava ali meio sem jeito, como se não quisesse que aquele momento acabasse. E para falar a verdade, eu também não queria. Teve uma noite que ele chegou no ônibus meio abatido, mais quieto que o normal. Perguntei o que tinha acontecido. Pedro, é que hoje meu chefe ficou me cobrando o tempo todo. Disse que eu estava trabalhando devagar, que se não melhorasse ia me mandar embora. Eu preciso desse emprego, sabe? É o que me sustenta. Naquele momento, tive uma vontade imensa de falar para ele não se preocupar, que tudo ia dar certo. Mas mais do que isso, tive vontade de fazer alguma coisa para ajudar, para cuidar dele. Gilberto,
você é um cara trabalhador, honesto. Se esse chefe não enxerga isso, o problema é dele, não seu. Ele me olhou pelo retrovisor com um jeito agradecido que me mexeu por dentro. Obrigado por falar isso, Pedro. Fazia tempo que alguém não acreditava em mim. Naquela noite, quando chegamos no ponto dele, Gilberto não desceu na hora. Ficou ali sentado, olhando para frente, como se estivesse pensando em alguma coisa importante. Pedro, posso te falar uma coisa? Claro, pode falar. Essas conversas que a gente tem todo dia, elas estão salvando minha vida. Eu estava me sentindo invisível pro mundo, sabe? Como se ninguém ligasse se eu existisse ou não. Mas você parou para me dar carona. Você conversa comigo. Você se importa. Isso significa mais do que você imagina. Eu senti um aperto no peito quando ele disse isso. Porque era exatamente assim que eu me sentia também. Aquelas conversas, aqueles 20 minutos todo dia, eram o que me dava força para continuar. Gilberto, você também está me ajudando mais do que imagina. Fazia tempo que eu não tinha um amigo de verdade. Quando ele finalmente desceu do ônibus naquela noite, eu vi que ele ficou parado na calçada, olhando o ônibus se afastar. E pela primeira vez em meses eu me senti menos sozinho no mundo, mas eu não sabia que aquela amizade que estava nascendo ia se transformar em algo muito mais profundo. E o que aconteceu na semana seguinte mudou completamente o rumo da minha vida. Naquela noite, quando nossos olhos se encontraram pelo retrovisor, eu senti algo que não sentia há anos, mas não sabia o que viria depois. Não sei explicar direito o que era, mas tinha uma energia diferente no ar quando ele entrava no ônibus. A gente continuava conversando normalmente, mas eu comecei a reparar em detalhes que antes passavam batido. O jeito que ele sorria quando me cumprimentava. Como ele sempre escolhia sentar no mesmo banco bem atrás de mim. A maneira que nossa conversa sempre fluía naturalmente, como se a gente se conhecesse há anos. E principalmente como ele sempre demorava para descer quando chegávamos no destino. Uma noite, estava chovendo forte lá fora. Quando cheguei no ponto onde sempre pegava Gilberto, ele estava se protegendo embaixo de uma árvore, todo molhado. Parei o ônibus e abri a porta. Nossa, você está encharcado, falei quando ele subiu. Pois é, a chuva pegou pesado hoje, ele disse, passando a mão no cabelo molhado. Durante o caminho, reparei que ele estava tremendo um pouco de frio. Liguei o aquecedor do ônibus e perguntei se estava melhor. Muito obrigado, Pedro. Você sempre cuida bem de mim. A maneira como ele falou aquilo mexeu comigo de um jeito estranho. Tinha um carinho na voz dele que eu não estava acostumado a receber. Fazia muito tempo que alguém não demonstrava esse tipo de cuidado comigo. Quando chegamos na Vila São José naquela noite, Gilberto não fez menção de descer. Ficou ali sentado, olhando pela janela para o temporal lá fora. Pedro, será que você tem alguns minutos? Não estou com muita pressa para sair na chuva. Claro, sem problema, respondi, desligando o motor. Ficamos ali conversando dentro do ônibus, ouvindo o barulho da chuva no teto. Era uma situação íntima que nunca tinha acontecido antes. Só nós dois naquele espaço pequeno, protegidos do mundo lá fora. Sabe, Pedro, eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por mim. Não é só a carona, é a companhia, a conversa, o jeito que você me trata. Fazia muito tempo que eu não me sentia importante para alguém. Ele falou isso olhando direto para mim, não pelo retrovisor como sempre fazia. Virei para trás para olhar para ele e naquele momento senti uma conexão que nunca tinha sentido antes. Gilberto, você também é importante para mim, muito importante. A gente ficou se olhando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Tinha alguma coisa no ar, uma tensão boa, diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Meu coração estava disparado, mas não de nervosismo, era outra coisa. Pedro, posso te contar uma coisa? Ele perguntou com a voz mais baixa que o normal. Pode falar. Desde que você começou a me dar carona, eu acordo todo dia pensando na hora que vou te encontrar. É o melhor momento do meu dia. E quando você vai embora, eu fico na janela de casa vendo as luzes do ônibus se afastarem. Aquelas palavras mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Senti um calor no peito. Uma emoção que há muito tempo eu não sentia. Gilberto, eu também fico esperando esse momento. Durante o dia todo, minha cabeça fica pensando em nossa conversa. Naquele momento, sem que nenhum dos dois planejasse, ele se levantou do banco e veio sentar ao meu lado, no banco do motorista. Ficamos ali, lado a lado, ouvindo a chuva e sentindo uma intimidade que crescia a cada segundo. Pedro, o que está acontecendo com a gente? Ele perguntou, quase sussurrando. Não sei, Gilberto, mas também sinto que tem alguma coisa diferente rolando. Foi quando ele colocou a mão no meu braço, de uma maneira carinhosa, cuidadosa. Aquele toque simples me arrepiou inteiro. Fazia tanto tempo que alguém não me tocava com carinho. A chuva diminuiu, mas nenhum de nós dois falou em ir embora. Ficamos ali, conversando sobre coisas profundas, sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas solidões, e conforme a conversa foi ficando mais íntima, a proximidade entre nós também foi aumentando. Pedro, você já se sentiu perdido na vida? Ele perguntou.
Todos os dias desde que Rosana foi embora. Às vezes eu acordo e não sei nem para que estou vivendo. Era assim que eu me sentia também. Até você aparecer na minha vida. Quando ele disse isso, nossos olhos se encontraram de novo. Mas dessa vez foi diferente. Tinha uma intensidade, uma atração que nenhum dos dois conseguia negar. Senti uma vontade imensa de abraçar ele, de cuidar dele, de mostrar que ele era importante. E foi o que aconteceu. Sem pensar muito, estendi meus braços e o trouxe para perto. Gilberto se deixou abraçar e ficamos ali, abraçados no banco do ônibus, sentindo o calor um do outro. Pedro, eu nunca me senti assim antes. Ele sussurrou no meu ouvido. Nem eu, Gilberto, nem eu. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Gilberto se afastou um pouco, olhou nos meus olhos e devagar, muito devagar, aproximou o rosto do meu. Nossos lábios se tocaram num beijo suave, cheio de carinho e cuidado. Aquele beijo despertou algo em mim que eu nem sabia que existia. Não, era só desejo. Era uma conexão profunda, como se finalmente tivesse encontrado a pessoa que completava minha alma. Quando nos afastamos, os dois estavam meio sem fôlego, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Pedro, Ele começou a falar, mas eu interrompi. Não precisa explicar nada, Gilberto. Eu senti a mesma coisa. A chuva tinha parado completamente, mas nenhum de nós queria quebrar aquele momento mágico. Ficamos ali, de mãos dadas, conversando baixinho, descobrindo esse sentimento novo que estava nascendo. O que vamos fazer agora? Ele perguntou. Não sei. Só sei que não quero que isso acabe. Quando finalmente ele desceu do ônibus naquela noite, nossa despedida foi diferente. Não foi um tchau comum. Foi uma promessa silenciosa de que aquilo era só o começo de algo especial. No caminho de volta para o terminal, minha cabeça estava a 1000 por hora. Nunca tinha me sentido atraído por um homem antes. Mas com Gilberto tudo parecia natural, verdadeiro. Era como se minha alma tivesse reconhecido ele desde o primeiro dia. Mas eu sabia que estava entrando em território desconhecido. Tinha medo do que as pessoas iam pensar, medo dos meus próprios sentimentos, medo de me machucar de novo. Porém, ao mesmo tempo, nunca tinha me sentido tão vivo. Eu sabia que estava entrando em território perigoso, mas não conseguia parar. E o que aconteceu na noite seguinte mudou tudo. Na noite seguinte, quando cheguei no ponto onde sempre pegava, Gilberto, ele estava mais ansioso que o normal. Subiu no ônibus com um sorriso diferente, meio nervoso, meio feliz. Oi, Pedro, ele disse, mas dessa vez veio sentar direto ao meu lado, no banco da frente. Oi, Gilberto, tudo bem? Passei o dia inteiro pensando no que aconteceu ontem. Ele falou, olhando para as próprias mãos. E chegou uma hora que eu decidi. Não vou mais fugir do que estou sentindo. Aquelas palavras fizeram meu coração disparar. Senti que algo importante estava para acontecer. Durante o caminho, a gente conversou sobre nossos medos, sobre como era estranho descobrir sentimentos novos nessa altura da vida. Gilberto me contou que nunca tinha se interessado por homens antes, mas que comigo tudo parecia fazer sentido. Pedro, você me faz sentir completo de um jeito que eu nunca senti com ninguém. Nem com minha ex-mulher eu me senti assim. Gilberto, eu te entendo perfeitamente. Com você, eu me sinto eu mesmo, sabe? Como se não precisasse fingir ser alguém que não sou. Quando chegamos na Vila São José, nenhum dos dois quis descer. Era a nossa última semana naquela rota, porque a empresa ia me transferir para outro horário. A gente sabia que aqueles momentos juntos estavam contados. Pedro, eu preciso te falar uma coisa importante. Ele disse, virando para me olhar de frente. Pode falar. Quando você não estiver mais passando aqui, eu vou sentir muito sua falta. Esses dias contigo foram os melhores que eu tive em anos. Você me devolveu a vontade de viver. Senti um nó na garganta quando ele disse isso, porque eu senti exatamente a mesma coisa. Gilberto, a gente não precisa se despedir para sempre. A gente pode se encontrar de outras formas. É isso que eu queria te propor, ele disse, pegando minha mão. Pedro, eu quero tentar alguma coisa séria contigo. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem preconceito, mas eu nunca me senti tão certo de alguma coisa na minha vida. Naquele momento, olhando para ele ali no banco ao meu lado, tive certeza de que era isso que eu queria também. Não importava o que os outros iam pensar, não importava se era diferente do que eu sempre vivi. O que importava é que com Gilberto eu me sentia inteiro. Gilberto, eu também quero tentar. Você chegou na minha vida quando eu mais precisava e me mostrou que ainda existe amor de verdade no mundo. Foi quando ele se inclinou para mim e me deu outro beijo. Dessa vez foi mais intenso, mais apaixonado. Era como se os dois estivessem selando um compromisso, uma promessa de que iam enfrentar tudo juntos. Ficamos ali, abraçados, dentro do ônibus, planejando o nosso futuro. Gilberto disse que queria conhecer minha casa, queria que eu conhecesse a dele, queria que a gente tentasse construir algo verdadeiro juntos. Pedro, eu sei que vai ser difícil no começo. A gente vai ter que lidar com olhares, comentários, talvez até perder alguns amigos, mas eu prefiro enfrentar tudo isso do seu lado do que continuar vivendo vazio.
Gilberto, eu penso igual. Prefiro ser feliz sendo quem eu realmente sou do que passar o resto da vida fingindo. Naquela noite, tomamos uma decisão que mudaria tudo. Gilberto ia sair do emprego na fábrica e tentar alguma coisa aqui na minha cidade. Eu ia conversar com minha supervisora para ver se conseguia uma transferência de horário que me permitisse ter mais tempo livre para ficar com ele. A gente vai conseguir, Pedro, eu tenho certeza. Também tenho, Gilberto. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho esperança no futuro. Nas semanas seguintes, nossa vida mudou completamente. Gilberto conseguiu um emprego numa marcenaria aqui na cidade e se mudou para um apartamento pequeno perto da minha casa. Eu consegui uma nova rota de ônibus que me deixava livre à noite. A gente começou a construir uma vida juntos. Não foi fácil no começo. Algumas pessoas comentavam, outras olhavam atravessado. Mas a maioria das pessoas que realmente importavam na nossa vida nos apoiaram. 6 meses depois, Gilberto se mudou para minha casa. Reformamos o quarto do Miguel para ser nosso escritório e transformamos a casa numa verdadeira casa de família. Ele trouxe plantas, quadros, vida para dentro de casa. Uma noite, quando estávamos jantando juntos, Gilberto me olhou e disse: Pedro, obrigado por ter parado aquele ônibus para me dar carona. Você não salvou só minha noite, você salvou minha vida inteira. Gilberto, obrigado você por ter aceitado entrar. A gente se salvou mutuamente. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que nunca fui tão feliz. Gilberto e eu construímos uma vida cheia de amor, respeito e companheirismo. Ele me ensinou que o amor não tem regras, não tem formato certo. O amor simplesmente acontece quando 2 almas se reconhecem. Meu filho Miguel volta para passar as férias comigo e ele já conhece Gilberto. No começo foi estranho para ele, mas hoje eles são grandes amigos. Miguel me disse que nunca tinha me visto tão feliz e que isso era o mais importante. A Rosana continua morando fora do país com o marido rico dela. Às vezes eu agradeço por ela ter ido embora, porque se ela não tivesse saído da minha vida, eu nunca teria descoberto o amor verdadeiro. Pessoal, essa história mexeu muito comigo ao contar para vocês. Quero dizer uma coisa importante. O amor pode chegar na nossa vida quando menos esperamos e das formas mais inesperadas. Não tenham medo de se abrir para o amor, mesmo que seja diferente do que vocês imaginavam. Se vocês estão passando por um momento difícil, se sentem sozinhos ou perdidos, lembrem que sempre existe uma luz no fim do túnel. Às vezes essa luz vem numa carona, numa conversa, num gesto simples de carinho. O importante é estar aberto para receber. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma história nova e ativem o sininho das notificações. Contem para mim nos comentários se vocês já viveram alguma situação parecida, se já descobriram o amor de uma forma inesperada. E pessoal, se puderem ajudar nosso canal através do Pix, seria incrível. Cada contribuição de vocês, por menor que seja, nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais e emocionantes. Com a ajuda de vocês, conseguimos melhorar cada vez mais o conteúdo e trazer relatos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. O link do Pix está aqui na descrição. Qualquer valor ajuda, e vocês não têm ideia de como isso é importante para a gente continuar esse trabalho, de contar histórias que inspiram, que confortam, que mostram que todos nós merecemos ser felizes. Obrigado de coração por terem me acompanhado nessa história. Até a próxima. E lembrem, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até nós.